Olá, meus amigos do YouTube, meus amigos das redes sociais. Mais um vídeo que eu estou fazendo para vocês aqui no meu canal Aposente Já. E eu vou falar sobre isenção do imposto de renda em benefícios do INSS, tá? Você sabe que em alguns casos você tem isenção de imposto de renda. Isso pode ser muito dinheiro, tá? Porque a mordida do leão no seu benefício de imposto de renda às vezes é grande. Veja só, quem tem 65 anos tem isenção geral. Quer dizer, se você chegou com 65 anos com benefício de aposentadoria, já tem isenção automática. Às vezes o INSS não dá, você tem que retrucar lá no INSS. Mas eu vou falar de coisas mais importantes aqui. Gente que não tem 65 anos e pode obter isenção do imposto de renda e está pagando, lamentavelmente, imposto de renda há muito tempo no seu benefício e tem direito a recuperar 5 anos do que pagou e a partir de o ajuizamento de um requerimento não pagar mais o imposto de renda. Eu vou falar de isenção de imposto de renda para doenças no INSS. E tem casos importantes, delicados, de até de pessoas que têm essa doença aqui ou que tiveram essa doença e já curaram, tá? Vou falar até sobre uma súmula do STJ sobre isso, que conta com uma posição favorável aí aos segurados, tá? Eu sei que esse assunto tem a ver com o direito tributário, mas tem tudo a ver com as aposentadorias e também pensões do INSS, tá? Porque uma pensionista também pode ter aí uma doença grave que pode eventualmente dar isenção de imposto de renda, não só no regime geral de previdência social, INSS, como no regime fechado, no RPPS, no regime privado de previdência social, tá? Vou dar todas essas dicas aqui, mas antes se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações, comenta e compartilha esse vídeo, porque se você tem esse problema e você pode recuperar 5 anos de pagamentos indevidos e a partir de agora você não vai pagar mais imposto de renda, uma pessoa importante aí do seu lado, do seu entorno, a sua tia, o seu amigo, o seu primo, que tem essa condição, lamentavelmente, e pode sim ter a isenção de imposto de renda, tá? Olha, vou falar do fundamento, tá? Artigo 6º da Lei 7.713 de 1988 e artigo 35 do Decreto 9.580 de 2018, tá? Eu não vou ficar falando aqui, mostrando as normas, porque senão o vídeo fica curto e fica complexo, tá? São normas que determinam uma série de rendimentos considerados como isentos do imposto de renda. Entre esses valores estão os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que o segurado se enquadre em alguma dessas hipóteses previstas pelas normas. Hipótese: ter sofrido acidente de serviço, estar cometido de moléstia profissional ou apresentar doença grave. No caso aqui desse vídeo, vou falar das doenças graves, tá? Importante, vou falar nesse caso apenas das doenças graves, tá? Assim, se alguém está aposentado no RGPS e tem algumas das condições descritas pela legislação, os 3 casos, existe o direito de solicitar ao INSS a isenção. E a partir de então também isentar os seus rendimentos e poder recuperar 5 anos de pagamento indevido. Tem casos que pode ser muito dinheiro, mais de 100 mil reais. Então é importante atenção para esses casos aqui. Você pode estar tendo uma chance de recuperar muito dinheiro para o INSS se você tem ou teve uma doença arrolada no rol taxativo, que eu vou dizer logo adiante, tá? E também as pensões, tá? Não só aposentados do INSS ou do regime privado, e também as pensionistas, tá? Pensão por morte é muito importante, tá? Essas pessoas também têm o direito se elas têm essas moléstias, tá? Bom, e mesmo se a moléstia surgir depois da concessão, olha a dica importante, não precisa ter começado a ser pensionista com a moléstia ou aposentado, pode ter surgido depois, tá? Bom, o rol é taxativo e eu vou mostrar o rol para vocês agora em primeira mão. Eu vou mostrar o rol em primeira mão, eu vou mostrar doença por doença que estão arroladas nesse rol taxativo e que dão direito a essa isenção de imposto de renda, ok? Vamos lá fazer esse rol taxativo. Olha lá, importante dizer aqui para vocês, tá? Eu vou ticando aqui, moléstia profissional. Uma moléstia profissional é uma moléstia que você tem decorrente do trabalho que você faz, tá?
Alguma moléstia que você contraiu mediante o ambiente que você estava trabalhando, tá? Pode acontecer, por exemplo, numa moléstia de um profissional, um médico que trabalha num hospital e ele tem, por exemplo, Covid. Ou teve Covid. Ele, nesses casos, vai se dirigir ao INSS, vai dizer que teve Covid e a partir de então ele vai pedir a isenção do imposto de renda. Bom, vou falar das outras doenças: tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, câncer, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquisolante, nefropatia grave, tá? Aqui eu vou ticar aqui. Hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget, osteite deformante, a pessoa não consegue nem andar com isso, contaminação por radiação. Olha isso, gente que trabalha com radiação sofreu contaminação, síndrome da imunodeficiência adquirida, que a gente conhece como HIV, tá? Então, quem tem essas doenças, no caso, podem lá no INSS, sem ajuizar uma ação judicial, requerer na própria autarquia do INSS a isenção do imposto de renda. Existem muitos casos, não são poucos, que o INSS concede a isenção e você ainda pega a restituição dos últimos 5 anos, os retroativos, os atrasados. Você pode levar uma bolada com isso, é muito importante, tá? Por isso compartilhe esse vídeo para quem tem eventualmente esse tipo de condição, que é importante essa pessoa saber disso e poder utilizar o serviço de um advogado. Você pode contar comigo aqui, o telefone está aqui embaixo, mas você pode contar com o advogado da sua confiança também. Se ele for advogado de Previdência Social, é muito melhor, tá? Ok, vamos lá. Portanto, a isenção de imposto de renda pode ser concedida em qualquer pessoa que sofra com alguma dessas enfermidades que permitem esse benefício tributário, tá? Olha só, é importante. Eu vou falar agora de umas questões, de umas decisões aí do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, tá? Superior Tribunal de Justiça. O tema repetitivo número 250. Eu falei de um rol taxativo. Esse rol está por lei. Existem dúvidas. Às vezes você vai no INSS, ele recusa. Às vezes você vai numa primeira instância, a juíza uma ação, é recusado pelo juiz. E aí você vai batalhando até que você vai ser aceito, tá? Uma ação judicial é a melhor coisa a ser feita. O STJ, no tema 250, ele define que o rol é taxativo, ou seja, só vale o que está expresso na lei, tá? A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça nesse julgamento foi a seguinte: tema 250, o rol é taxativo, ou seja, só vale o que está expresso na lei, tá? Vou falar o tema agora que eles colocaram aqui. Eu vou ticar aqui aonde eles dizem e confirmam que as doenças que eu já elenquei lá em cima são importantes para obter essa isenção de imposto de renda. Vamos lá. O conteúdo normativo do artigo 6º, 14º da Lei 7.713 de 88, com as alterações promovidas pela Lei 11.052 de 2004, é explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves. Todas que eu falei, tá? Moléstia profissional, cegueira, paralisia irreversível, nefropatia grave, doença de Paget, contaminação por radiação e AIDS, que no caso é HIV, tá? Síndrome da imunodeficiência adquirida, tá? Então, o STJ também confirma isso. E qual é o objetivo dessa isenção tributária? Vamos falar. Um questionamento que pode vir à mente é sobre o motivo dessa isenção tributária para os beneficiários. A legislação permite essa hipótese de não incidência de imposto de renda pelo seguinte, tá? No STJ também, na súmula 627, ele também explica, tá? Porque todos os questionamentos podem vir à tona. Por que de repente pessoas que tiveram essa doença ou ainda estão com essa doença vão ser isentas do imposto de renda? A súmula 627 do STJ, ela explica de maneira muito clara, tá?
O grande objetivo é diminuir o sacrifício do aposentado que está cometido uma doença grave, tá? Ele já tem muitos gastos com remédios, consultas médicas, planos de saúde. A vida fica demais de sofrimento quando a pessoa tem uma doença grave, tá? Transporte para acompanhamento da saúde, alimentação diferenciada, mudanças de hábito no geral. Tudo isso impacta, essa pessoa tem de suportar, tá? Quando ela tem uma doença grave, é por conta disso que há essa isenção do IR, tá? Então, resumidamente, o grande objetivo é de fato tentar reduzir o aperto financeiro e o sofrimento dos aposentados ou pensionistas também, que já estão em uma condição bem mais delicada. Agora eu vou falar da súmula 627, voltando e continuando sobre essa súmula. Ela fala do rol, ela fala que é importante as pessoas terem aí essa condição de isenção de imposto de renda. Eu já vou falar da súmula mais adiante, mas eu vou falar do que a súmula fala de maneira geral. Incapacidade atual ou doença ativa no organismo, às vezes você não precisa demonstrar. Se você já teve câncer, nefropatia, essas coisas todas, essas doenças todas que eu já elenquei lá em cima, ou por exemplo, você tem HIV, ou você conhece alguém que tem, a pessoa ela vive uma vida normal, mesmo assim, essa pessoa tem direito à restituição, tá? Você sempre deve retrucar o INSS em caso de negativa de concessão da isenção de imposto de renda, pois as leis que eu mencionei nesse vídeo já garantem a isenção e mais a restituição de 5 anos. Pode ser uma bolada. Alguns órgãos de previdência, o INSS ou os gestores do RPPS, do regime próprio, usam essas justificativas que a doença não está nativa para impedir a concessão e evitar que os rendimentos fiquem isentos. Isso não pode ser aceito. Não aceite. Se você teve câncer, você tem direito à isenção. Se você tem HIV, mas você vive uma vida normal e tranquilamente, você tem direito a esse rendimento. Se você teve Covid e foi médico, teve Covid, ficou grave no hospital, quase morreu, você tem direito a essa isenção do imposto de renda, tá? É importante, o STJ, na súmula 627, ele dá isenção para câncer curado, tá? Ele fala especificadamente sobre isso, isenção de imposto de renda para câncer curado, ou seja, o STJ definiu que até uma pessoa que teve câncer lá e já não tem mais câncer em seu organismo, tem o direito à isenção. Assim diz a súmula. Eu vou falar o que diz a súmula do STJ, tá? Súmula 627. O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção de imposto de renda, não se ele exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença, nem da recidiva da enfermidade. Muito importante. Eu vou traduzir aqui em português mais claro, não em juridiquês, tá? Quem teve câncer tem direito à isenção. Quem teve Covid e era médico, enfermeiro, tem direito à isenção. Quem tem HIV e não tem os sintomas do HIV, tem direito à isenção. Quem teve uma nefropatia grave e não tem mais, tem direito à isenção. Quem tem hanseníase e teve e consegue viver de uma vida normal, já bem tranquilizante, no sentido que você já controlou a doença, tem direito à isenção de imposto de renda. Não aceite um não do INSS se ele falar você não tem direito à isenção. Procure seu advogado, entre você próprio lá com uma manifestação no INSS dizendo que você tem direito à isenção. Pode me procurar aqui, os números estão aqui, tá? Mas você não deve aceitar. Você vai conseguir essa isenção do imposto de renda. Se você é aposentado, se você é pensionista e não está trabalhando, muito importante essa dica, você não pode estar trabalhando aos olhos do INSS. Por exemplo, você não pode ter o seu registro em carteira naquele momento. Você tem que estar aposentado realmente, tá? Então, se você está aposentado realmente, ainda não completou 65 anos, é pensionista do INSS ou é aposentado do INSS em qualquer modalidade, por tempo de contribuição, por auxílio-doença, por aposentadoria por invalidez, você está isento do imposto de renda e tem mais. Você pode pegar uma bolada de até 5 anos. Comenta aí, se inscreve no canal, clica no sininho
compartilha esse vídeo para muita gente, tá? Porque muita gente pode ter essa condição. Esse foi meu vídeo de hoje, um abraço para você.